Vamos lá, predador, para a quarta aula. Nós aprendemos agora sobre o trio, tá? O trio da paz. Por que eu chamei o trio da paz? É porque se você conseguir aplicar esse trio em todas as atividades que você for exercer, em todas as suas reações, e você começar a controlar as suas impulsividades, como já falei antes, impulsividades que levam você ao fracasso, como dormir demais ou dormir de menos, baixa energia, apatia, zero vontade de cuidar do seu corpo, fazer atividade física, excesso de horas passando maratonando playlists, excesso de horas nas redes sociais, excesso de bebidas, cigarro, algum tipo de droga específica, maconha, cocaína, crack, LSD, só festas demais ou nunca festas, aprendizagem demais eterna, igual eu estava com esse problema, aprendendo e nunca colocando em prática, enfim, como já soubemos aqui que o vício é qualquer coisa em demasia. Qual então seria, Tubarão, esse trio que vai fazer com que eu elimine ou que no mínimo amenize drasticamente os meus vícios, as minhas impulsividades e que me traga paz em minhas áreas, especificamente os meus 5 Cs do sucesso, para que eu conquiste sucesso nas minhas 5 áreas de sucesso? Bom, o trio da paz chama-se temperança, equilíbrio e autocontrole. Temperança, equilíbrio e autocontrole. Poxa, Tubarão, fica muito fácil você falar. Sim, é muito fácil de falar, é muito fácil perceber. Como eu sempre digo, é muito fácil e simples como toda verdade precisa ser. Problema definido, 50% resolvido. Talvez você está se questionando agora, percebendo que, poxa, quer dizer então que quando eu passo os meus finais de semana, minhas 8, 6, 10 horas maratonando no Netflix, isso é um problema? Bem, provável ser problema. Chances são que seja um problema. Vamos supor que talvez você já seja um cara aí que tem seu filho novinho e tal, e você passa algumas horas com ele no final de semana. Eu não diria que seria um problema, eu diria que seria interessante você passar sim algumas horas, não só final de semana, mas diária, nem que seja menos horas, porém diariamente, horas de qualidade, de atenção com o seu cônjuge, com a sua família, com seus filhos, com um amigo, enfim. Isso seria realmente interessante. Mas passar tantas horas, final de semana, apenas lá na preguiça, consumindo refrigerantes, excesso de carboidratos e tal, obviamente são excessos, né? Os nossos excessos manifestados aí no eterno sextou. Então, devemos buscar esse equilíbrio com temperança, equilíbrio, jurando assim o nosso autocontrole. O autocontrole, por exemplo, ele começará a se manifestar quando você perceber que em algum momento você está comendo no final de semana uma pizza com a sua família, com amigos, e você se sente confortável e saciado com 2 pedaços de pizza, mas você percebe que sobrou lá 2 pedaços. E aí, qual a sua reação? A minha reação até 2019 é ir lá e comer mais um ou mais os 2 pedaços e ficar com aquela sensação de estafa, empazinado o restante do dia, azia, chateado e às vezes até meio depressivo, meio triste, aborrecido. Por quê? Porque eu excedi o limite que eu tinha colocado para mim mesmo. Eu excedi esse limite e ele me trazia depois aí aborrecimento, esse transtorno de aborrecer-me. Por quê? Porque eu não tinha o autocontrole, porque eu não temperava e percebia os sinais que meu corpo emanava para mim e eu comia além do necessário. Mesmo que você fale assim, não, Tubarão, hoje que você se alimenta bem, você faz jejum intermitente, você não come pizza? Sim, eu como no final de semana, vez ou outra, raramente, não todo final de semana, mas vez ou outra eu faço uma alimentação aí que é, não o dia do lixo, né? A alimentação do lixo, a alimentação ruim. Ontem mesmo, foi eu, minha companheira e meu cunhado, na cidade de Vitória aqui, na Orla, comemos lá um delicioso podrão, né? Um lanchão grandão, numa lanchonete chamada Minuano, que tem um lanche muito gostoso aqui, e eu adoro comer aquele lanche, e às vezes eu não resisto e vou lá comer, qual é o problema? Mas temperança, até aconteceu algo impressionante que hoje eu me acostumei, já me adaptei já a isso. Eu não peço mais o maior lanche, como antigamente, o X Mega Blaster tudo, eu peço agora um X Egg Bacon para mim. E ontem calhou que, quando eu estava quase terminando ele, mais 3 mordidas ele acabava, mas eu me senti saciado. Então, essas 3 mordidas finais, eu não efetuei porque eu já estava saciado. Satisfeito, então, eu preferi doar, né, para um cãozinho que passava na rua, aquele que sobrava ali do alimento, visto que eu não me sentia mais com vontade de comer. Mas o Rony Tubarão antigamente comeria tudo e ainda comeria o que sobrava lá da Dona Maria, ainda comia o que sobrava dela também. Enfim, temperança, equilíbrio e autocontrole. Temperar as reações emocionais, temperar no sentido de buscar conhecimentos e aplicar tudo para o seu corpo, temperar nos relacionamentos, temperar, tá? Na lei da atração e na sua espiritualidade, temperar no dinheiro, nos gastos e nos proventos, nas formas de adquirir novas formas de ganhar dinheiro.
equilibrar-se nos nossos excessos, masturbação, como eu já falei, dormir demais, dormir de menos, tá percebendo que está sempre cansado, talvez a alimentação tá ruim, tá comendo muita besteira, muito carboidrato, resistência insulínica, não está tomando sol, suas vitaminas estão lá embaixo. Enfim, como tudo que você aprendeu nos 5 Cs do sucesso. 3 palavras: temperança, equilíbrio e autocontrole. Temperança, equilíbrio e autocontrole.